queridos alunos, queridos amigos que nos assistem. Meu nome é João Gabriel Cardoso, estou aqui com vocês na primeira semana do delegado, né? Primeiro dia da primeira semana do delegado. Estou aqui com a presença do ilustre Rodrigo Ribeiro de Vasconcelos, delegado de Polícia Civil. Para quem não me conhece, sou o João Gabriel Cardoso, sou delegado de Polícia Civil no estado do Ceará, sou professor do Universo Iures nas disciplinas de peças práticas e na disciplina de legislação especial, sou também professor universitário e, como eu falei, estou aqui na presença do meu amigo Rodrigo Ribeiro, delegado de polícia. Rodrigo, queira se apresentar aí para o público que nos assiste. Olá a todos, primeiramente uma satisfação estar aqui com vocês, na presença do meu amigo, Dr. João Gabriel, grande delegado de polícia, extraordinário professor, e estar aqui hoje é uma responsabilidade, pois terei que apresentar detalhes do meu cargo, e ao mesmo tempo uma satisfação estar conversando com vocês, apresentar um pouco do nosso dia a dia e responder aqui uma interessantíssima pergunta, que é o tema do nosso... O tema é o seguinte, pessoal, o tema é falar sobre o delegado de polícia, se seria carreira jurídica ou carreira policial, né? É uma pergunta que eu e o Rodrigo vamos tentar chegar num consenso, né, Rodrigo? É o tema do nosso encontro, né, João? O nosso objetivo aí é chegar num consenso se seria carreira jurídica ou policial, ou os dois, né? Seria carreira híbrida. Então, Rodrigo, primeiro ponto, você é considerado carreira jurídica ou carreira policial? Você entende que há um aspecto histórico a ser analisado João, ou não? É impossível nós respondermos essa pergunta sem entender o cargo de delegado de polícia, a origem do cargo, o que é que o delegado faz hoje. A gente não tem como responder essa pergunta de uma maneira imediata. Certo. Então nós temos primeiramente contextualizar para então podermos chegar a uma conclusão. Então vamos trabalhar a origem histórica. O que você entende aí pelo aspecto histórico? Há uma influência em relação ao nosso cargo? O cargo de delegado de polícia surgiu com a chegada da família real portuguesa em nosso território. Isso se deu em 1808. Como é consabido, é ensinado nos livros de história, em 1806 houve o bloqueio continental na Europa. Napoleão determinou que os portos dos países europeus fossem fechados, de modo a sufocar o comércio com os ingleses. Ocorre que Portugal já tinha assinado uma série de acordos com a Inglaterra e ficou entre a cruz e a espada. Diante de uma iminente invasão ao território português pelos franceses, só restou à corte portuguesa vir para o Brasil. Chegando aqui em 1808, uma das primeiras providências adotadas foi a criação da Intendência Geral de Polícia, cuja chefia era do Intendente Geral de Polícia. Sim. E esse intendente, João, era um membro do Poder Judiciário, era um desembargador que tinha status de ministro, veja só. Ocorre que o Brasil é um país de dimensões continentais, certo. Você bem sabe disso. Então, o poder central, que estava concentrado no Rio de Janeiro, não conseguia chegar às províncias mais distantes. Desse modo, restou ao Intendente Geral de Polícia delegar o seu poder tanto de exercer funções jurisdicionais como de autoridade policial. E assim surgiram os primeiros delegados do Brasil, essas províncias mais distantes do Rio de Janeiro. Rodrigo, e nessas atividades que eram exercidas pelo delegado, né, a gente observa aí que historicamente já tem um laço aí com o aspecto jurídico. Essas atribuições de delegado permitiam que o delegado, por exemplo, julgasse um determinado crime ou expedisse algum mandado? Sim, João. Você tem noção, até 1871, os delegados poderiam julgar determinados delitos. Certo. Quanto à pergunta dos mandados, veja só a curiosidade. Até hoje, no vigente Código de Processo Penal, que é de 1941 e passou a vigorar em 1942, há a previsão de que o delegado, por autoridade própria, pode expedir mandado de busca e apreensão domiciliar. Rodrigo, um aspecto interessante, né? E você até respondeu quanto a julgamento de crimes, né? Os delegados eles tinham essa incumbência de exercer essa atividade jurisdicional em relação ao julgamento de alguns crimes, né? Não eram todos, né? Uhum. Mas observe-se aí que alguns crimes, os crimes que não ultrapassavam a pena, acredito que até 6 meses, é isso mesmo? Confirma? Isso, João. Na realidade, isso foi sendo
alterado ao longo dos séculos, né? Mas durante um bom período, aqueles crimes cuja pena fosse até 6 meses ou até 100, a pena de multa até 100 mil réis, o delegado poderia sim julgá-lo. Certo, então você já conseguiu contribuir para o pessoal que tem esse aspecto histórico, né? Com certeza. Quanto à questão do expedição, de mandado de busca, a gente observa que até no Código de Processo Penal hoje vigente, né, que surgiu em 1941, há essa possibilidade aí de o delegado expedir mandado de busca domiciliar. Não é considerado como não recepcionado, né, mas deixando marcas aí do aspecto jurídico, a importância jurídica do cargo de delegado. A origem é absolutamente atrelada à magistratura, né, João? Magistratura, justamente. Rodrigo, então você já trouxe aí a linha histórica. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do cargo na atual conjuntura. Você observa hoje que houve uma mudança drástica ou não? Ainda há um laço jurídico, além disso policial, né? Muito importante sua pergunta. Isso porque a população, a comunidade como um todo, inclusive a comunidade jurídica, muitas vezes não percebe quais são as reais funções do delegado de polícia. Veja só, o delegado de polícia muitas vezes hoje em dia é visto como um xerife ou apenas um mero chefe de repartição policial, não é verdade? É verdade. Nos interiores aqui é bem comum o pessoal chegar a bater na nossa portinha: doutor, aconteceu tal coisa comigo, dê um jeito, vá lá, dê uma lição naquele rapaz, né? Isso é verdade. Dê uma lição, dê uns conselhos, né? O Rodrigo aqui teve até a experiência de trabalhar no interior, chamado Novo Oriente, né, Rodrigo? Foi, Novo Oriente, Crateús. Teve essa experiência de trabalhar numa cidade menor, né? Eu trabalho numa cidade menor e a gente observa que é isso que ocorre mesmo na prática, né? A visão de xerife, a visão, né, muitas vezes. Que o pessoal tem é de que nós somos xerifes. Essa... Mas aí é um conhecimento que não é tão correto e adequado da nossa função, né? Vai além disso, né? Vai além de... Muitas vezes a população tem uma visão nossa dissociada da realidade, nossas principais atribuições. E estar aqui hoje podendo explicar o que nós fazemos é importante. É importante. E aí vocês vão ter algo de primeira mão, né? Vocês se preparam para a carreira de delegado, vocês vão observar que... Para quem sonha ser delegado, né, João? Poder saber o que realmente nós fazemos. Justamente. É muito interessante. E aí vocês já observaram que o aspecto histórico demonstra que tem esse cunho jurídico, né? Até hoje repercute na nossa atividade. Justamente. A questão aqui, Rodrigo, aí eu queria que você falasse sobre as funções que nós exercemos hoje. Né? Quais são essas funções? Funções típicas, funções atípicas? Vamos lá, João. Tipicamente, um delegado, de acordo com a própria Constituição Federal, no artigo 144, cabe ao delegado de polícia investigar infrações criminais, certo? Então, nossas principais funções é investigar. Ocorrido um delito, salvo infrações militares, cabe ao delegado iniciar a investigação. E essa investigação não é feita de qualquer maneira. Sim. Essa investigação ela tem regras, são as regras do jogo. E que, caso não sejam observadas, podem macular toda a persecução criminal. Justamente. E a importância de um delegado de polícia qualificado. Um delegado de polícia que respeite os direitos e garantias fundamentais. Porque, João, a nossa investigação, ela visa, primariamente, tutelar os bens jurídicos mais caros da sociedade. Sim. A saúde pública, o meio ambiente, o patrimônio, a vida, o bem jurídico mais valioso de todos. Tutela direitos individuais e coletivos, digamos, né? E ao mesmo tempo, enquanto nós estamos na luta por essa tutela, nós temos que observar também os direitos e garantias dos investigados. Dos investigados. O investigado hoje não é um objeto de investigação. Isso. Ele é um sujeito de direitos. Sujeito de direito. Entendeu? Então, quem tem essa visão distorcida de achar que a polícia ela deve destratar o infrator, né? Na verdade, é uma visão até distorcida completamente também. superada. E vou lhe dizer, João, não é eficaz. Uma polícia judiciária eficaz é uma polícia que trabalha com inteligência, uma polícia que trabalha respeitando a legislação vigente, os ditames constitucionais e legais. Direito ao silêncio, né, Rodrigo? Com certeza, vários direitos à incolumidade física e psicológica, ao silêncio,
enfim, até suas garantias constitucionais preservadas. Rodrigo, tem também a questão da função atípica, né? Você Tem. falou aí da função da atividade, enfim, da função típica, que é investigar, mas também nós temos a função atípica. Explica aí para o pessoal o que seria essa função atípica. João, uma das nossas funções atípicas, por exemplo, seria analisar situações flagranciais que não são apresentadas. Certo. Diante de qualquer turbação pública, qualquer conflito que ocorra na sociedade, o policial militar, que é o responsável por aquele policiamento ostensivo, às vezes também a guarda municipal, ela para frear aquela turbação, aquela inquietação pública, ela conduz as pessoas à delegacia de polícia. Sim. E aí cabe ao delegado fazer uma judicatura material, veja só o resquício da origem do cargo, né? E fazer uma judicatura material para analisar aquela situação. Justamente. E aí o conhecimento jurídico é essencial, fundamental, é essencial. Aí observa também, aí o Rodrigo enfatizando, que a questão da decisão ali no momento flagrancial, sendo atividade atípica, é no calor da emoção, né? Muitas das vezes você tem que decidir ali em frações de segundos, né, Rodrigo? Aí a importância. Essa, inclusive, é uma dificuldade muito grande do delegado de polícia. Ele não tem tempo para pensar, para fazer pesquisas mais apuradas. É verdade. Ele pega a situação ali, com as partes ainda com sentimentos aflorados. Exaltados. E muitas vezes nós não temos tantos elementos, nós temos que correr durante o procedimento para levantar elementos, puxar uma câmera, descobrir uma testemunha, para que possa subsidiar a nossa decisão. E veja só, é tão complexa a nossa atividade que nós ainda podemos aplicar medidas de contracautela, João. Às vezes nós lavramos o auto de prisão em flagrante e ofertamos a fiança. E nós temos que ter o bom senso, temos que ter o conhecimento jurídico para poder aplicar essa medida de contracautela de acordo com o regramento do Código de Processo Penal. Inclusive, para quem se prepara, né, tem essa questão de o delegado ele arbitrar a fiança a depender da pena, né? Então, não seria em todos os casos, mas isso demonstra que se assemelha muito à atividade do juiz, né? Assemelha à atividade nós temos limitações legais, não são todos os crimes que o delegado de polícia vai poder arbitrar a fiança, né? Então, a gente tem que ter todo um conhecimento amplo do ordenamento para que possamos dar uma decisão correta e justa aos casos concretos que nos são apresentados. Justamente. A exemplo aí, né, para vocês ilustrarem, a questão da embriaguez ao volante, né? Então, digamos que tem uma pessoa embriagada e seja levada até a delegacia. O delegado, como garantidor de direitos, ele vai analisar o fato, né, adequar ali a norma ao que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro e decidir, né, pela situação flagrancial ou não. E aí, ali naquele momento, ele está tutelando direitos, né, garantias ao cidadão. Com certeza, até porque é um direito subjetivo, né, do investigado, justamente, iniciado. A questão de ser um direito subjetivo. Ser agraciado com essas medidas de contracautela, caso ele preencha os requisitos legais. Isso aí, Rodrigo. Então, vamos lá? Temos inclusive mais, João. A gente tem mais Pode continuar aí, Rodrigo. Olha, que essa questão respondendo uma por uma, mas nós temos várias. Rodrigo, essa questão hoje também de a gente, na atual conjuntura, né? A questão de ser administrador, né? Como funciona a atividade meio, atividade fim, explica aí para o pessoal. Essa é outra função do delegado de polícia, administrar recursos materiais e pessoais. Então, a gente, para conseguir fazer um trabalho fim adequado, a gente tem que cuidar dos meios, né, João? Dos meios. A gente tem que perceber muitas vezes até o talento da pessoa. Nossa, verdade. Fulano de tal, ele é muito bom em diligência externa na rua, para descobrir onde a pessoa mora. Então vamos colocar essa pessoa para fazer isso. Já Fulano aqui, ele é muito bom em me fazer relatórios. Em relatórios, tem uma escrita boa. Tem a análise de dons, né? Muitas das vezes perfil. Também, Rodrigo, e aí a questão das férias, né? Muitas das vezes você como delegado, você tem que organizar as férias dos seus... Esse é um trabalho complicado, a gente tem agentes, a gente tem que conciliar interesses dos servidores da Polícia Civil, no caso da Polícia Federal, dos policiais federais. Então a gente tem que cuidar de tudo, né, João? De férias, da relação interpessoal. A repartição em si, o funcionamento da viatura. Tudo isso a parte da relação interpessoal, os conflitos são naturais. Os conflitos. Em qualquer comunidade
qualquer que haja repartição seres pública ou humanos privada. agregados, vai haver conflitos. E a questão é Justamente. como nós vamos dirimir esses conflitos para que eles sejam tratados de uma maneira que possamos todos nos engrandecer, melhorar o serviço e não gerar Isso um mesmo. clima desagradável, não é E verdade? exercer a atividade fim de forma produtiva, né? Com Isso é certeza. importante. E como se não bastasse tudo isso aí, João, a gente tem que lembrar ainda que a gente ainda é polícia judiciária, né? É, A gente presta auxílio ao Poder Judiciário para que haja devida aplicação da lei penal das diversas formas, justamente. cumprindo os mandados expedidos, Cumprindo mandado de busca, mandado de prisão temporária, preventiva, com tudo estaria certeza. atrelado à função de polícia judiciária. Todo suporte ao Poder Judiciário cabe à Polícia Judiciária, né? Cabe à Polícia Civil, à Polícia Federal. Então vejam só que o delegado de polícia tem várias atribuições, todas importantes e complexas. Complexas. Essa questão, eu já havia conversado com o Rodrigo anteriormente, essa questão para que a atividade, enfim, ela possa ser produtiva, é óbvio que a atividade meia ela também tem que estar organizada. Então, o delegado ele tem que ser organizado, né? Tem que ser um É delegado. importantíssimo ter organização. O delegado Sem organização, desorganizado vai gerar um prejuízo vai enorme ao serviço prestado, Isso. com certeza. Então, tem essa questão da organização, a atividade meio sendo organizada, você vai conseguir prestar uma atividade fim, que é o que a população merece. Tá? A população, né, muitas vezes pensa que nosso trabalho é estar ali na rua, né, ação, e nem sempre é nosso Nem trabalho sempre. a sua ação. Na verdade, a maioria das vezes trabalho- no cartório, né? Dentro trabalho- do gabinete, né? O trabalho cartorário, né? Percebe, João, que algumas vezes as pessoas até atribuem assim uma carga negativa ao delegado que preocupa-se com o cartório. Fala que é o delegado de gabinete. De gabinete, né? é o essencial, né? Mas é ali que são produzidas as provas, os elementos informativos que vão ensejar uma futura condenação criminal. Com certeza. A gente vai trabalhar isso mais à frente, a questão do trabalho de inteligência, interceptação, né? Isso tudo é importante para que não haja um prejuízo, né, na fase processual e aí eventual dificuldade em uma condenação posteriormente. Rodrigo, agora vamos falar aqui, você chegou a comentar a origem histórica, né, o pessoal entendeu, né, que há laços aí no âmbito jurídico, né, e policial também. Falou da atual conjuntura, né, a polícia judiciária, como é vista hoje, a questão das atividades típica, atípica. Agora vamos adentrar aqui a questão de ser carreira policial. Na sua visão é carreira policial? Por que você entende de ser carreira policial? O delegado de polícia com certeza é uma carreira policial, não há como se negar. Inclusive, porque as polícias civis e a Polícia Federal estão previstos um capítulo destinado à segurança pública na Constituição Federal. Justamente. Então, a própria Constituição dá esse caráter policial. E isso é ratificado quando nós recorremos à origem da palavra polícia. O que é polícia? Né? Polícia vem da junção de polis, que é cidade em grego, com o sufixo cia, que passa a dar uma denotação de guardião, de vigia da cidade. Sim. E nós somos guardiões. Nós somos aquelas pessoas que temos que estar sempre vigilantes aos bens jurídicos mais caros à sociedade. E quando colocados em risco ou violados, nós devemos agir. Nós devemos iniciar a persecução criminal. Porque não se esqueça, o juiz é inerte. Sim. A quem cabe iniciar as investigações para levar as demandas ao Poder Judiciário? A Polícia Civil, a Polícia Federal, que são dirigidas, são lideradas por delegados de polícia. Então nós somos sim vigilantes, nós somos sim policiais, apesar de não estarmos, por exemplo, fazendo policiamento ostensivo numa praça, no caso do delegado de polícia civil, não cabe a nós esse trabalho ostensivo, nós estamos lá, sempre atentos às condutas que põem em risco, né, como dito, aqueles bens jurídicos mais importantes para a sociedade. Até o Rodrigo frisou um ponto interessante, que isso acaba se diferenciando, né? Porque, como vocês viram, né, tem essa origem grega, de que é um guardião da cidade, mas a polícia judiciária ela não tem esse papel ostensivo, né? Diferentemente da polícia militar. Nós temos aí a diferença até e aí vocês vão conhecendo, que existe uma diferença entre polícia repressiva e polícia preventiva, né? Então, a polícia judiciária ela é uma polícia repressiva.
Então, por isso que se distingue, né, de outras polícias, como a exemplo a Polícia Militar. João, é bom aqui, deixar bem claro que é repressiva no sentido de, após cometido o delito, caber a ela desvendá-lo, a autoria e suas circunstâncias, entendeu? Sim. Mas, evidentemente, com um trabalho de polícia judiciária bem feito, vai acabar por prevenir diversos outros delitos. Com certeza. Até porque vai tirar de circulação autores desses crimes, Sim. vai servir também aquele papel preventivo geral, a pessoa vendo que a lei penal está sendo aplicada, deixar de praticar outros crimes, vai desestimular pessoas a entrarem nesse mundo do crime. Enfim, a repercussão é ampla. É ampla. Então, quando vocês veem na prática aí uma apreensão de uma determinada quantia de drogas, essa apreensão ela acaba resultando, né, Rodrigo, intimidando outras ações. Então, desestimulando, né, João? Desestimulando a prática de outros crimes, justamente. E a previsão, né, a previsão que se tem constitucional, ela está lá no artigo 144. Então, você que é concurseiro e já quiser anotar no seu vade-mecum, anote aí, está lá no 144, parágrafo 4º. Então, como o Rodrigo disse, eu concordo, é inegável a questão de ser carreira policial. E aí até pelo próprio nome, né? Claro. Pertence à Polícia Civil. Nós pertencemos à Polícia Federal, Civil, à né? Polícia Federal. Então é inegável aí que se faz parte do papel de polícia. E aí, Rodrigo, temos até a questão do cumprimento, né, de algumas medidas, como algumas atividades, né, que são tipicamente de polícia mesmo, né? A realização de campanha, né? A própria investigação. A própria investigação, faz parte da investigação. Você tem que ir para a rua, claro. ou você tem que participar de alguma operação, né? Claro. Muitas das vezes a gente participa de operações de colegas para reforçar e dar um apoio, né? Com certeza, João, com certeza. E aí o Rodrigo já participou de algumas, né, Rodrigo? Várias, João, várias noites mal dormidas. Esse é outro fator que tem que ser dito, a pessoa não percebe, mas uma operação... Para organizar uma operação... E para se começar... 5h30 da manhã, 5 da manhã, a gente acorda de madrugada. 2 horas da manhã já tem que estar de pé, dependendo. Às vezes a diligência em outra cidade. Outras cidades, deslocamento, né? A gente tem esse problema de... E quem vai realizar a operação também tem a preocupação, né, de que tudo detalhes, vai dar certo. Claro, né? O plano estratégico, quem vai para onde, o plano vai para tal casa, depois sair dessa casa, desse local a gente vai para tal escritório. Fazer os levantamentos dos endereços, né? É um trabalho bem complexo e bem trabalhoso, mas também bem prazeroso. Depois da operação, você analisar ali o resultado, né? Quantos cumprimentos de mandados deram certo. É verdade. Quando a gente vê que o nosso trabalho está trazendo uma tranquilidade social, a gente está sendo instrumento, né, vetor de uma mudança para melhor, todo esforço, todo sacrifício é recompensado. É muito interessante. Até a questão quem olha assim, né, Rodrigo? Às vezes quem olha na televisão, vê um delegado dando entrevista, não sabe a complexidade que se tem, né? Para chegar a dar aquela até entrevista. Né? Às vezes acham que é só glamour, né, João? É, só glamour. Mas... As carreiras jurídicas como um todo, a magistratura, o MP, os delegados, a gente muitas vezes... as pessoas só veem um suposto glamour que sequer existe. Mas ali é a prestação de serviço, prestação de contas à sociedade. E tem todo um trabalho por trás. Aquele momento é só o fim, né? Como você disse, é só a prestação de contas. O trabalho no dia a dia é sempre muito árduo, mas como também dito, né? É prazeroso também. É muito prazeroso. E aí, Rodrigo, então você... Gratificante. Então nós podemos ver que vocês se preparam, vocês vão ver que também tem muito serviço, né, Rodrigo? Muito serviço, mas é prazeroso. Então, o Rodrigo concluiu aqui que seria carreira policial, né? No primeiro momento aí, então nós podemos Acho que a gente chegou no consenso, concorda também? Concordo. Então chegamos aí a ser carreira policial. Inegável essa questão, né? E quanto à carreira jurídica, Rodrigo? João, traçamos a linha histórica, né? Mas e aí? Puxando a linha histórica, puxando o que nós fazemos hoje, a carreira de delegado de polícia é tanto policial quanto jurídica, na mesma proporção. Certo. Não há como se falar em carreira de delegado de polícia sem entendê-la como uma carreira jurídica. Isso porque os conhecimentos jurídicos são exigidos diariamente, a todo momento. Sim. Quando nós recebemos uma situação flagrancial, como a gente falou anteriormente,
nós temos que analisar o que é um crime. E para saber o que é um crime, não basta abrir um vai-de-meco e fazer uma subsunção fata-norma. Subsunção, para quem já começa a estudar o direito agora, é adequação. Adequar o fato à norma, Não né? basta fazer isso. Subtrair coisa alheia móvel. Artigo 155, caput do Código Penal. Sim. Isso formalmente, na tipicidade formal, é um furto. Sempre que eu subtrair uma coisa alheia móvel, eu vou incorrer formalmente nessa conduta. Sim. Mas necessariamente essa conduta não pode ser criminosa, pode não ser criminosa. Nem todo furto é um furto, né? Pode ser dessa maneira. Nós temos que analisar todos os elementos do crime. Quem já está com uma noção um pouco mais adiantada do direito penal sabe que, pela teoria tripartite, o crime o que é? Um fato típico, antijurídico culpável. Sim. E dentro de cada um desses elementos há uma série de conceitos, não é verdade, João? Questão da tipicidade material, né? Que você vai analisar se aquilo ali... Tipicidade conglobante, né, Rodrigo? Justamente, Você João. vai analisar se aquilo ali realmente é significante, se o legislador ele quis proteger aquele bem jurídico. Se a lesão ou a ameaça de lesão... chocolate. Se a lesão ou a ameaça de lesão realmente foi significante, gerou um prejuízo significante à vítima, a conduta do sujeito é realmente reprovável, quais foram as circunstâncias, as coisas não são tão simples. Engana-se, é ignorante ou tem má fé aquele que fala que a conduta do delegado, ao receber uma ocorrência, é apenas... Analisar o Código Penal. Analisar, abrir o Código Penal e ficar folheando, mas não é mesmo. É muito mais ampla. Até um equívoco pensar que a pessoa que consegue memorizar todo o Código Penal em uma legislação extravagante, em tese ele já está apto a exercer a atividade de delegado. Por quê, né, Rodrigo? O que você acha? João, veja só, quem estuda direito sabe que direito não é apenas norma posta, é algo muito mais amplo. Com certeza. Direito engloba os princípios, é verdade? A norma-regra, a norma-princípio, quem já parou para ler um pouco o Robert Alex, o Dworkin. Então a gente vai... a sociedade carece de uma pessoa que tenha uma noção de direito, não de norma posta. Justamente. Para que assim ela tenha os seus direitos e garantias fundamentais análise de princípios tutelados. Proporcionalidade, razoabilidade. Né? Muitas das vezes... princípio da insignificância, no caso concreto, nós aplicamos e o Supremo reconhece este princípio como necessário ao ordenamento jurídico. Justamente. Nós analisamos as excludentes de juridicidade. Porque imagine, pessoal, você aí que nos assiste, imagine o delegado ele não analisar o princípio da insignificância num furto de chocolate. Imagine em face de uma empresa rica, um sujeito que está faminto, por exemplo. O prejuízo da persecução, né? Porque isso daí... O gasto ao Estado. É um gasto ao Estado. E um furto de chocolate. Será que o legislador ele realmente queria, né, tutelar esse tipo de interesse? Será que isso, bem jurídico? O direito penal, João, é a última ratio, não é verdade? É a última instância. Quando todos os direitos falham, é que deve haver direito penal. Justamente. Será que nós temos nós temos que nos preocupar com todo tipo de conduta apenas porque houve uma subsunção fata-norma? Ao meu sentir, não. Com certeza não. E aí, entre outras questões, João, como a culpabilidade, a antijuridicidade, o delegado deve sim reconhecer todos esses elementos do crime. Rodrigo, um outro ponto também que eu queria falar, a questão que demonstra também ser carreira jurídica, e aí você há de concordar, você falou da questão da aplicação, do princípio da insignificância, né? A questão também da colaboração premiada, né? Tem a previsão que ocorre durante a investigação, a persecução criminal. João, são tantos momentos que a gente vê a necessidade do conhecimento jurídico para que nós possamos prestar um bom serviço público, que é inegável. Inclusive, o próprio Supremo já falou o óbvio, né? Que houve um ADIM, né? ADIM 5508, e permitiu que o delegado ele celebrasse acordo de colaboração premiada, né? Demonstrando e confirmando. Não, João, veja só, a cada dia mais nós percebemos que o legislador, o Poder Judiciário, vem declarando o que talvez nem precisasse ser declarado, que é o viés jurídico da nossa atividade e a importância da nossa atividade. Um outro ponto que eu lembrei agora, a questão do delegado aplicar a medida protetiva na Lei Maria da Penha, né? Nós encaminhamos ao Poder Judiciário, né? Fazemos o primeiro atendimento à vítima, encaminhamos. O delegado, João, pra você ter noção hoje, quanto como eu poderia falar, quanto à clareza do viés jurídico da nossa atividade, recentemente, em 2013, foi promulgado a Lei 12.830,
Sim. E ela reconhece como Carreira jurídica, né? carreira jurídica. Ela fala que a nossa atividade se dá mediante análise técnico-jurídica, entendeu? Dos fatos. Deixa mais Deixa com mais claro. ênfase, né? De que se trata de carreira jurídica. Inclusive, a previsão expressa, Rodrigo, na Lei 12.830, a Lei 12.830, pessoal, é a lei que trata sobre a investigação conduzida pelo delegado. Então, nela, tem a previsão de haver exigência do bacharelado em direito. Com então, certeza. isso deixa nítido, né? É o reconhecimento do legislador da necessidade da formação acadêmica, da formação Hoje o que nós do temos, delegado né? de polícia. Nós temos a previsão na Constituição, dando ênfase à carreira policial, lá no top da segurança pública. Isso. E como carreira jurídica, nós temos a Lei 12.830, traz expressamente. Temos também a Constituição Estadual do Ceará, ela Essas traz constituições expressamente... estaduais, né, João, já prevê isso. Algumas constituições estaduais... E a do como carreira Ceará, seguindo essa tendência geral, também Sim. previu expressamente que o delegado de polícia exerce uma carreira jurídica. Carreira jurídica. E um outro ponto, até propostas, né, de emenda à Constituição, trazendo outros pontos que merecem, na verdade, né, é uma valorização da instituição, a questão da independência, né, funcional, João, aí função essencial de justiça também, né? é verdade, João. Nossa função é essencial à justiça, materialmente. A nossa função são outras questões, né? São garantias que a sociedade está buscando em prol dos delegados de polícia, como a independência funcional, a mobilidade, que com certeza colaboram para uma prestação de serviço mais adequada, de maior excelência. Porque, veja só, hoje um delegado de polícia pode ser tirado da presidência de um inquérito policial. É verdade. Até mesmo por uma vontade política do Poder Executivo. Sim, com certeza. Aí a questão da inamovibilidade, a importância da inamovibilidade. São garantias que já existem na magistratura, no Ministério Público, e que, evidentemente, para que nós possamos exercer essa nossa tarefa policial e jurídica com maior altivez, inclusive, é necessário que nós sejamos também, recebamos também, né, essas garantias por parte do legislador. Rodrigo, um outro ponto aqui, e aí abordar a questão também da importância do inquérito policial, né? Inquérito policial, a gente observa que é a regra, na verdade, né? Na prática, né? Para o início da persecução criminal, não é isso? Na verdade é a regra. A gente observa que, não vou falar números, mas há uma investigação prévia por inquérito, né, policial para que se possa chegar, né, ao fim da persecução. E aí você concorda que havendo vícios, né, de nulidade, esses vícios que possam ocorrer no inquérito, eles não serão levados ao fim da persecução? Durante a minha faculdade eu escutei muitos jargões que estão absolutamente dissociados da realidade. Um deles era, por exemplo, que o inquérito era uma peça meramente informativa. Outro era que os vícios do inquérito não contaminam o processo. Isso não é bem assim. Isso são, na realidade, como eu poderia falar, são falácias, meias verdades, que são jogadas para o grande público, mas que não correspondem à realidade. Veja bem, primeiramente, João, um vício do inquérito pode sim pôr toda a persecução criminal a perder-se. Por exemplo, vamos supor que no inquérito policial foi coligida determinada prova que já em sede processual foi reconhecida como ilícita. Quase sempre, essa prova não é repetível. Um exemplo é uma interceptação? Como é que eu vou repetir uma interceptação? Como é que eu vou fazer a pessoa falar de novo? Naqueles mesmos termos da conversa. É impossível. Como é que você vai sanar esse vício? Não tem como. Logo, toda persecução criminal desabará como um castelo de areia. Inclusive, se houver algum vício, né, numa interceptação, grande chance há de haver nulidade e acabar com todo o trabalho. Vamos supor que nós iniciemos uma investigação mediante um interrogatório, mediante tortura. A apreensão de drogas derivada dessa confissão é ilícita, meu amigo. Ilícita. Não há como se refazer a prova. E aí
por consequência, né, demonstra que não há mera irregularidade. Então, essa conversa, né, que o vício do inquérito não condomina o processo é falácia, porque quase sempre o elemento informativo que virará uma prova em juízo é irrepetível. E até mesmo, Rodrigo, o contrário, né? Nós falamos que um vício que ocorre no inquérito, ele pode gerar, né, a nulidade, um prejuízo à persecução. E o contrário também é verdadeiro. É possível que haja uma condenação com base numa prova irrepetível que se tem no inquérito. Com né? certeza, João. Por isso o inquérito não é peça meramente informativa. Inclusive, o próprio Código de Processo Penal, no artigo 155, autoriza que o juiz condene a pessoa com base no inquérito policial. Veja só, o 155 veda que essa condenação seja com base exclusivamente no inquérito. Exclusivamente no inquérito, não pode. Sim. As coisas têm que serem repetidas em juízo. Sim. Mas o inquérito é valorado, sim, durante o processo criminal. Entendeu? Então, o inquérito está longe de ser uma peça meramente informativa. Demonstrando aí, mais uma vez, a questão do aspecto jurídico, né, que se tem. Porque também a atividade de inteligência está relacionada à atividade jurídica. Né? Se o processo... Você memorizar um Código Penal, você não consegue fazer isso. Longe disso, longe. De investigação. O processo criminal tem regras. E o inquérito também. O inquérito não é um campo livre, vale tudo. Longe disso. Com certeza. Longe disso. Tanto não só porque vai gerar, evidentemente, abusos, que vão gerar ilicitudes, vai gerar responsabilização do policial que cometeu o abuso, vai gerar absolvição do investigado, porque as provas produzidas não respeitaram os regramentos constitucionais e legais. Então, e é por isso, João, que a gente tem que sempre prezar pela qualidade da investigação. Serviço de excelência, né? Serviço de excelência. Inclusive, um inquérito muito bem feito serve de controle prévio da atividade do Ministério Público. Verdade. Porque se nós explicitamos fatos, o MP não pode denunciar deixando aqueles fatos de fora, ele vai ter que justificar. Isso daria ensejo ao arquivamento implícito, que o STF não aceita. Sim. Então, um inquérito bem feito, o que a gente faz? Tanto orienta a atividade do Ministério Público, para que ele tome o caminho correto na persecução criminal. E garante o direito do cidadão. E garante o direito do cidadão. Tanto investigado quanto caso haja vítima, um eventual abuso do MP. Sim. Porque o abuso, João, pode ocorrer em qualquer segmento. Tanto pode ser da polícia, como do MP, como do magistrado. E é por isso que sempre tem que estar... Nós temos mecanismos para combater esses abusos. Com certeza. E o inquérito policial bem feito é um mecanismo para combater um Na eventual prática, abuso. Observo que um inquérito bem instruído, muitas das vezes, né, o Ministério Público ele vai de acordo com o que está no seu relatório. Ele segue o caminho correto da persecução. Se você não indicia, pelo menos é o que eu observo na prática, né? Não que não haja exceções, mas quando eu me manifesto pelo não indiciamento, tem grande chance de o membro do Ministério Público ele também entender dessa forma, ou se ele entender que não é para denunciar, né? Claro, ele precisa. Como o inquérito estando bem feito, bem fundamentado, claro que o membro do MP pode ter um entendimento diverso. Sim. Como posteriormente o juiz pode ter um entendimento diverso do membro do MP. Mas a gente, ao fundamentar bem o inquérito, a gente tanto mostra aquele posicionamento para o membro do MP, e caso ele não concorde, ele vai ter também que fundamentar muito bem em sentido contrário. Sim. Não é verdade? Justamente. Demonstrando a independência que ele tem, funcional. Claro. Né? Mas sempre fundamentando. Rodrigo, eu queria só tratar um ponto aqui específico também que está relacionado à atividade jurídica, é a questão da importância da produção acadêmica. Observa aí que você tem livros, né, publicados, inclusive eu mostrar aqui o livro do Rodrigo. O primeiro livro é o livro de peças dele, então um delegado que escreve muito, parabéns. E também um outro livro até sou coautor dele, né, Rodrigo, que é o Direito Penal das Minorias e dos Grupos Vulneráveis, que é o que a gente tem falado aqui, né, a importância da polícia judiciária em tutelar direitos, e aí direitos das minorias, né, o Rodrigo até sugeriu esse tema para o livro, porque a importância da polícia judiciária, né, em tutelar não só direitos individuais, né, como a vida, mas também direitos de minorias, né, que acabam sendo direitos coletivos, né, Rodrigo? Proteger várias mulheres que são vítimas de violência doméstica, né?
proteger pessoas com deficiência. João, eu fico muito feliz que eu vejo hoje os delegados de polícia no Brasil cada vez mais sendo citados decisões do STJ, do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós recorrentemente estamos vendo o Hoffmann sendo citado, Sim. o professor Hoffmann, o grande expoente, né, entre os delegados Inclusive, de polícia. ele foi citado recentemente na decisão do STF que falava sobre as revistas íntimas nos presídios. Verdade, né? João. Ele chegou a ser citado. Então a gente está vendo a produção acadêmica, a gente está vendo, como eu poderia te dizer, a gente está vendo uma ocupação de espaço pelos Sim. delegados de polícia. E é importante. E é muito importante, porque é que nas faculdades as pessoas, enquanto estão sendo formadas, percebam o nosso real papel. Nada mais é do que garantir direitos. Não Sim. se tem, João, como se falar em direitos e garantias fundamentais, dignidade da pessoa humana, sem falar em uma polícia judiciária forte e eficiente. Sim. Não se tem, é impossível. E esse nosso livro aqui, ele espelha um pouco. Que você bem sabe, a gente escreveu juntamente com a doutora Messi e a doutora Messia, Ruth, né? Doutora Messia, extraordinária acadêmica, doutora em Direito Constitucional, Sim. doutora Ruth, à época juíza, né? promotora de justiça, hoje juíza no Rio Grande do Norte, também doutoranda. E qual foi a nossa ideia? Nossa ideia foi expor o direito penal, as leis penais que tutelam esses bens jurídicos, caros da sociedade, que envolvam as minorias e os grupos vulneráveis. E nós fizemos todo apanhado histórico, não é isso, João? Foi. Detalhamos o ordenamento vigente e inclusive, pensando em quem faz concurso público, trouxemos questões com provas, na verdade. É um livro bem interessante que agrada tanto pessoa que é acadêmica, né? A parte acadêmica, né? Quem quer escrever monografia, quem quer se aprofundar, como concurseiro que quer realmente, às vezes não está tão interessado em entender as raízes da legislação, mas vai ter aquelas informações necessárias para que ele acerte as questões, né, em sua prova. É um livro até diferente, porque ele visou tutelar a questão do direito penal, né? Então, os comentários são relacionados aos crimes, né? Apesar de fazer a introdução também o enfoque é para a parte criminal. Por Isso. exemplo, o ECA tem a parte administrativa e a criminal. Isso. A parte administrativa nós não nos debruçamos sobre ela. A gente teve aquele cuidado especial de detalhar a legislação penal, né? E eu fico muito feliz, João, quando eu vejo delegados como você cada vez mais produzindo conhecimento jurídico, mostrando como esse conhecimento é aplicado em nosso dia a dia. Sim. Rodrigo, eu também. Feliz demais aí por você contribuir. Fico feliz. Desculpa interromper a Mal Educação. Não apenas pela... Tá à vontade aí. Desculpa a Mal Educação. Quem me conhece sabe que eu tenho, talvez, enfim, eu gosto muito de falar. Mas aqui o João bem sabe, eu fico feliz não pela apenas uma questão institucional, de valorização, de crescimento. É porque realmente a sociedade tem a ganhar com essa produção de conhecimento, com a qualificação da Polícia Civil. Sim. Investigar não é algo tão simples como se imagina. Investigar não é chutar a porta. Investigar... Quem pensa que ser delegado eu quero chutar a porta. Não é bem assim, né? Isso verdade, é inadequado em qualquer lugar. É inadequado em qualquer lugar. Nós, delegados de polícia, nós não somos os super-heróis. No sentido de chutar a porta, né? Nós não temos que ser esses vingadores, pronto, a palavra mais correta. Nós não somos os vingadores da sociedade. Nós trabalhamos de forma imparcial, respeitando a legislação vigente, constitucional e a legislação ordinária. Com certeza. E para que assim possamos desvendar os detalhes, as circunstâncias de cada delito que nos é apresentado, que nós descobrimos, bem como a respectiva autoria. E ao final, né, geralmente todo inquérito relatar, né, e aí sempre citar uma doutrina importante, né, É importante que no relatório a gente contextualize, cite jurisprudência, que embasa o nosso entendimento. Por que a gente se o cara por isso? Com base aqui, foi com base no artigo tal, a doutrina vai nesse sentido, a jurisprudência vai nesse sentido. E assim é um trabalho bem feito. Demonstrando a qualificação do trabalho. Né? Com certeza, é uma garantia, João, para a sociedade, é uma garantia para o investigado. Ele vai saber por que eu fui indiciado.
Verdade? Então Sim. a família da vítima vai saber por que fulano não foi indiciado. Não foi indiciado. A gente Acontece, tem na que prática acontece. explicar. No nosso trabalho, a gente não está cegamente às buscas de imputar um fato a alguém. Sim. Não. Na dúvida, indicie. Não é bem assim, né? A nosso trabalho é levar à justiça. Mesmo, Nós somos um órgão essencial para que se tenha justiça na sociedade. Rodrigo, agora para finalizar aqui, e aí? Carreira jurídica, carreira policial? João, o que você conclui? Como eu lhe falei, fala pro pessoal. A pergunta, ela não é tão simples de ser respondida, ela é polêmica. Mas tendo em vista tudo que nós apresentamos, eu entendo que é uma carreira híbrida. É uma carreira que tem aspectos policiais e também tem o seu viés jurídico. Inclusive desde a sua raiz, desde sua origem, desde sua gênese. Então, a minha conclusão, não sei a sua opinião, mas a minha que é uma carreira híbrida com aspecto, nada combinado. Tem um aspecto policial e tem um aspecto jurídico. Sim, eu também concordo. Então, vocês observaram aí que tudo que nós traçamos, né, aspecto histórico, demonstra como carreira jurídica. Também a questão de ser carreira policial, previsão constitucional, né, previsão no próprio Código de Processo Penal ali demonstra a importância da Polícia Judiciária. Então, podemos concluir que seria carreira híbrida. Então, seria híbrida, né? Para quem não conhece, é carreira mista, ou seja, abrange aí tanto o jurídico quanto o policial. Então, quem quer se preparar para o concurso de delegado, saiba que vocês vão entrar em uma carreira híbrida, né? Na nossa opinião aqui, uma carreira híbrida, justamente por ser atividade policial e atividade jurídica. E talvez por isso tão apaixonante, né? É apaixonante. Porque ao mesmo tempo que você está aqui num cartório, né? Você quer ir para a rua. Tem uma ação, fazer uma campana. É uma carreira muito dinâmica. Um dia não vai ser igual ao outro. Nunca um dia é igual ao outro. A gente muitas vezes programa, amanhã vou sentar, vou fazer esse inquérito, esse aqui, faz esse pedido. E quando você chega lá, aparece alguma outra coisa posta uma realidade completamente diferente que lhe obriga a dar prioridade a acabar aqueles seus planos, né? Fazê-lo postergar e enfim, cuidar daquilo que é mais relevante naquele que surgiu urgente no momento, não é verdade? Justamente, concordo. Então, a nossa carreira tem isso, né? Ela tem essa especificidade que é uma parcial imprevisibilidade do que nós vamos fazer. É gratificante, como nós falamos aqui, né, Rodrigo? Gratificante. É uma carreira muito bonita, João, que a gente percebe que a gente é instrumento de mudança social, de maneira imediata até mesmo. Sim. Porque cabe a nós provocarmos. Cabe ao delegado de polícia, João, trazer à tona aquilo que não é visto. Vamos verdade. Um crime contra a administração pública, se ninguém está vendo. É algo que está ali. Se não tiver alguém para alfinetar, alguém tem que descortinar aquela conduta. É verdade. E a quem cabe fazer isso? É o delegado de polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal, que é chefiada por um delegado. Então, creio eu que talvez a sociedade não perceba o tamanho de nossa importância, muitas vezes, alguns segmentos. Por conta da complexidade. Por conta da complexidade, a nossa função é justamente revelar o que está encoberto. Nossas principais funções. Então, vamos lá, Rodrigo. Concluindo, Rodrigo aqui eu quero concluir aqui agradecendo a presença do Rodrigo nesse momento aqui, na semana do delegado, primeira semana do delegado, primeiro dia, e dizer que é uma honra, né, ter aqui você conosco no Universo Iures. Você que é um rapaz brilhante, né, está crescendo na instituição, como autor, como delegado, e aqui as obras, né? Mais uma vez destacando as obras do Rodrigo Ribeiro. Estão na editora Juspódio, né, João? Quem quiser, ter curiosidade. Tiver curiosidade, a obra tem sido bem avaliada, né? Bem avaliada. E agradeço, Rodrigo. É uma honra, mais uma vez. João, eu que lhe agradeço o convite. Estar aqui do seu lado é sempre um privilégio, um prazer enorme. Agradecer também aos nossos telespectadores, será que pode chamar assim, a câmera, né? Enfim, nossos colegas que estão aí do outro lado da câmera, que tiveram a atenção de nos escutar até agora. Espero que o que nós falamos aqui hoje tenham lhe ajudado de alguma maneira a entender a profissão. Se você queria ser delegado,
pôde compreender melhor o que nós fazemos, enfim. Espero eu que tenha sido útil essa conversa, né? Tenha sido útil essa conversa, e a conversa tenha sido do seu agrado, tá bom? Então, muito obrigado, João. Valeu, Rodrigo. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.